Olá, caro amigo, tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos para mais uma aula rápida do nosso curso básico de eletrônica. Nessa aula aqui vamos ver o que são DIACs. DIAC, dispositivo de disparo por tensão, para disparo especificamente desses CRs e TRIACs. Pode ter outra utilidade, mas a função principal é disparar tiristores, CRs, TRIACs e outros elementos. Então está aqui o símbolo do DIAC, está aqui o seu principal representante, o DB3, formato de um diodinho, mas tem aí a sua codificação DB3. E como é que funciona um DIAC? Olha lá, olha a curva do DIAC. É um elemento em cuja tensão vai subindo. Quando chega a um certo ponto, ele dispara. Tem um surto de corrente que circula por ele. Então a corrente sobe violentamente aqui. E aí a tensão sobe suavemente aqui com o aumento da corrente. Bom, mas para que serve isso? Para que serve um elemento que dispara sem comando? O comando é a própria tensão que é aplicada sobre ele. Opera tanto na parte positiva quanto na parte negativa simetricamente. Qual a vantagem disso? Quando eu tenho esse disparo, esse aumento de corrente repentino num certo ponto de tensão, o que acontece? Esse surto de corrente já é calculado, preparado para que o elemento que está à frente, normalmente é o gate de um TRIAC ou de um SCR, permita uma boa condução, uma condução plena naquele momento. Então, para quem viu lá na aula anterior sobre TRIACs, onde eu tinha uma assimetria de disparo, o DIAC vem a corrigir a assimetria de disparo. Vem fazer o que? Um pulso forte, firme, de corrente suficiente para que o meu TRIAC ou o meu SCR ou outro elemento tiristor qualquer dispare e comece a conduzir naquele momento. Então, temos aqui alguns modelos. Tem aqui modelos para 150 mW, corrente de pico de 2 amperes. Acho que é uma corrente bastante elevada, mas é a corrente de pico, um surto curto. Tem o DB3, que trabalha de 28 a 36 volts, a tensão de disparo dele. O DB4 de 35 a 45 e o DC34 de 30 a 38. Tem um elemento um pouco mais robusto para 250 mW, corrente de pico de 2 amperes também. Qual que é a diferença? As tensões. Então olha lá, o NT 6407 dispara entre 24 e 32 volts, o NT 6408 entre 28 a 36 volts, o NT 6411 de 35 a 45 volts e o NT 6412 trabalha entre 56 a 70 volts, porém com uma corrente de pico menor. Então eu tenho uma tensão maior e uma corrente de pico menor, respeitando aqui a potência do meu DIAC. Muito bem, e como é que isso aqui funciona? Nada melhor do que um circuito para demonstrar o funcionamento. Então olha lá, eu tenho aqui um circuito montado, onde eu tenho aqui a minha carga. Notem que esse circuito aqui não tem snubber, não foi necessário colocar snubber nesse circuito. Tem o que? Um conjunto formado por R3, R4 e essa ponte de diodos aqui, que tem a função de evitar disparos indesejados, evitar que um surto de corrente qualquer apareça aqui no momento indesejado. Tenho aqui um capacitor de 100 nF, 0,1 microfarad, um resistor R2 de 250 kΩ e um resistor de 3K3. Muito bem. O que esta rede aqui, RC, esses dois resistores, o resistor e o potenciômetro, e o capacitor fazem? Eles defasam, eles alteram a posição da forma de onda, que chega aqui no DIAC em relação à tensão principal. Então, olha só, eu tenho aqui VC1, é a tensão no capacitor 1. Notem que ela é defasada da tensão entre M1 e M2, numa relação de tempo, num atraso aproximadamente igual a R1 mais R2 vezes C1. Então eu consigo, como R2 aqui é um potenciômetro, um elemento variável, eu consigo variar essa defasagem. Se for só R1, a minha defasagem é mínima. Se o meu R2 estiver no valor máximo, eu teria uma defasagem maior.
aqui está a tensão de disparo do DIAC, VD-DIAC. Então, quando eu chego em VD-DIAC, o que acontece? Olha lá, tensão MM, tensão entre M1 e M2. Tá? Ela diminui, ela cai praticamente a zero, ou a um valor muito baixo. Por quê? Eu estou disparando meu tiristor, eu estou disparando meu TRIAC. Tá? Em compensação, olha o que acontece com o VRC. A tensão na carga aqui é zero agora, tá? Segue a tensão de alimentação menos uma pequena queda de tensão no tiristor. E isso ocorre tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo. O que acontece aqui então? Se eu vario R2, né, se eu chego lá no meu potenciômetro e vario a resistência de R2, eu vario o tempo de atraso entre a minha forma de onda em C1, tá? E portanto também a forma de onda que eu estou aplicando aqui no DIAC, né? Para que esta variação de tempo seja absorvida aqui pelo DIAC, né? Então eu tenho uma tensão que pode a V de DIAC aqui chegar muito próxima do zero aqui ou muito mais à frente. Então eu tenho um disparo com um tempo variável, eu tenho uma relação entre a tensão sobre o tiristor e a tensão que está na carga variável, né? Isso aqui é calculado para que eu trabalhe quase de 0 graus até quase 180, depende muito do circuito, mas isso é típico, né? Então o que eu faço? Olha aqui a tensão que eu estou aplicando na minha carga. Eu posso variar aqui o quanto de tensão eu estou aplicando na minha carga a cada ciclo. Portanto, quanto de potência a minha carga está recebendo. Se isso aqui for uma resistência de chuveiro, eu posso variar a potência entregue, posso variar, portanto, o quanto a minha resistência aquece, posso variar a temperatura da água do meu banho, por exemplo. Tá? Ou isso pode ser uma panela elétrica, onde eu preciso inicialmente de muita potência e depois eu vou diminuindo a potência de acordo com que a panela esteja operando. Olha, ferveu a água, diminui a quantidade de potência entregue. Ok? Senhores, na nossa próxima aula vamos ver como funciona o FET, o transistor de efeito de campo. Né? Se você achou interessante, a aula completa de tiristores, né, pode ser visto nesse link aqui que está na descrição do vídeo. Aqui é o professor Wander se despedindo. Tchau, tchau.